Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a esse novo episódio do Pratica Onco. Estou ao lado aqui dos meus amigos Daniel, Uma honra, como sempre, gente. Marcos Olá, pessoal, mais uma vez aqui, Pratica Onco. e Daniel. Assim, uma honra hoje estar aqui. Hoje a gente tem uma convidada muito especial. É uma grande especialista nesse assunto que a gente escolheu hoje, que vai ser câncer de ovário. Então, acho que foi a primeira vez que a gente vai abordar esse tema aqui. E eu tenho a honra hoje de trazer aqui a doutora Vanessa Miranda, além de uma grande especialista no assunto de câncer de ovário, nos tumores ginecológicos. É médica oncologista formada pelo ICESP, o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, o FMUSP. Ela atualmente é chefe do grupo de tumores ginecológicos do ICESP e, além disso, também é médica oncologista da Oncologia da Rede D'Or de São Paulo. Eu tenho muito prazer em te receber aqui hoje, Vanessa. Seja bem-vinda, minha amiga. Muito obrigado por estar conosco hoje. Eu que agradeço, Marcos, Daniel e Ângelo. É uma honra receber esse convite. Tenho certeza que vai ser muito legal essa conversa. Van, então hoje a gente escolheu o tema de câncer de ovário, né? Essa doença que é tão desafiadora para nós aí, para todos que fazem e tratam a partir dos tumores ginecológicos. A gente queria convidar você para discutir um casinho com a gente e depois a gente tem umas perguntas para aproveitar a sua expertise aí, tá bom? Vamos lá? Hoje minha pergunta vai ser extremamente difícil, viu? Prepara, viu? Se prepara, Vou- Vanessa. já vou me preparar. Hoje eu acordei inspirado. Então tá bom. Vamos lá, gente. Então, assim, primeiro acho que é importante ressaltar que câncer de ovário é a neoplasia ginecológica mais letal, porque, infelizmente, a grande maioria desses diagnósticos, né, de câncer de ovário, são diagnosticados já em estadios avançados, até 85% dos casos. E aí, nesse contexto que vem o meu caso clínico. É uma paciente de 60 anos, ela não tem antecedente relevante para neoplasia, antecedente familiar, e ela começou, eu vou dar umas ideias temporais para a gente se nortear. Ela começou em novembro de 24, ela começou a apresentar um aumento de volume abdominal e acompanhado de empachamento e desconforto. Ela fez tomografias para investigar essa dor abdominal, de tórax, abdômen e pelve, e foi vista uma massa ovariana esquerda, além de lesões peritoneais de até 3 centímetros e bastante ascite. Ela fez uma biópsia guiada por tomografia, na mesma época, de uma das lesões peritoneais. Só lembrando, acho que um detalhe bem importante, quando a gente vai fazer biópsia guiada por tomografia, o ideal é que a gente evite, quando a lesão é ovariana isolada, que não é esse caso, mas quando for uma lesão ovariana isolada, o ideal é que a gente evite biopsiar a massa ovariana para que não tenha contaminação da cavidade. É só sair um pouquinho do caso, voltando agora de novo. Essa paciente, então, fez a biópsia da lesão peritoneal. E o anátomo patológico veio compatível com carcinoma seroso de alto grau, que é o subtipo mais comum epitelial dos tumores de ovário. Diante disso, a gente estava diante de uma paciente com um seroso de alto grau, estadio clínico 3C, e ela foi inicialmente avaliada por um cirurgião com expertise em tumores ginecológicos, isso também é muito importante, e através dos exames de imagem, ele definiu que essa paciente não seria candidata à citorredução primária. Lembrando que pacientes com estadio clínico 3, a gente, quando possível, sempre tenta começar o tratamento pela cirurgia inicial. Mas, esse caso em especial, as lesões peritoneais eram muito extensas, algumas delas acometiam alça intestinal em vários pontos, então o cirurgião achou que seria muito arriscado iniciar com uma cirurgia de cara, e aí foi combinado então que a gente iniciaria pela oncologia com quimioterapia baseada em carboplatina e paclitaxel. Ela fez carboitaxol a cada 3 semanas, ela fez por 3 ciclos, e logo quando a gente já começou o tratamento, eu solicitei tanto o HRD quanto o BRCA.
E durante a neoadjuvância, durante esses 3 ciclos, ela apresentou HRD positivo e BRCA negativo. Ela teve uma excelente resposta à quimioterapia e após 3 ciclos ela foi para a citorredução. Ela alcançou uma citorredução completa, entretanto, ela teve algumas complicações pós-operatórias. Ela teve uma fístula retovaginal e que precisou ser, né, feita uma colostomia de proteção e, inclusive no pós-operatório, na área ali da colostomia, ela teve alguns pontos de deiscência da sutura também. Então, foi um pós-operatório complicado, mas ela acabou ficando bem e a gente então retomou a quimioterapia com carbotaxol a cada 21 dias. Ela fez então, ela tinha feito 3 ciclos pré-cirurgia e a gente completou daí com mais 3 ciclos pós-cirúrgicos. Por conta das fístulas, da deiscência da sutura, eu acabei não optando por realizar bevacizumab no cenário adjuvante. E durante todo o tratamento quimioterápico, ela apresentou uma boa tolerância e não teve uma significativa mielotoxicidade. Diante disso, até por conta dessas complicações do pós-operatório, foi optado o tratamento de manutenção para ela com niraparib. Lembrando que ela é uma paciente BRCA 1 e 2 negativo no teste germinativo e no teste somático ela veio com HRD positivo. Então, baseado nisso e na contraindicação do uso de bevacizumab, na minha opinião, para esse caso, acabamos fazendo tratamento de manutenção com niraparib. Ok, Esse é o Maravilha. É um caso da vida real, de fato, né, Vanessa? Que a gente trata esses tumores. Então, só pra gente fazer um resumo aqui. Então, era uma senhora de 60 e pouquinhos anos, né? Que apresentou um quadro de uma massa abdominal com ascite, é o que a gente vê na prática de fato. Foi avaliada por um cirurgião oncológico com expertise em oncoginecologia. E foi optado por se fazer um tratamento neoadjuvante. Então, o esquema de intervalo que a gente chama, né, Vanessa? Então, você exato. fez 3 ciclos de carbotaxol a cada 3 semanas, cirurgia, e aí depois ela completou mais 3 ciclos por conta do status de HRD. A Vanessa acabou optando por fazer a terapia de manutenção aí com o inibidor de PARP. Van, qual foi o estudo que você levou em consideração para a recomendação da terapia de manutenção dessa paciente? Você podia falar um pouquinho pra gente? Claro, perfeito, Ângelo, vamos lá. Acho que assim, em primeiro lugar, lembrar que no cenário de pacientes HRD positivo, BRCA não mutado, a gente tem principalmente 2 estudos que norteiam a nossa prática de terapia de manutenção, tá? Que é o estudo PAOLA e o estudo PRIMA. Eu vou focar nessa apresentação no estudo PRIMA, lembrando que o estudo PAOLA, ele fazia a manutenção com bevacizumab e olaparib. E, em geral, o bevacizumab, ele começava na fase da quimioterapia e depois se estendia com o olaparib na manutenção. Mas, como eu disse, foi uma paciente de um pós-operatório desafiador, então realmente eu não me senti segura para usar bevacizumab especificamente para esse caso, tá? E aí vamos então falar sobre o estudo PRIMA. O estudo PRIMA foi um estudo de pacientes com câncer de ovário localmente avançado. Elas tinham como característica serem pacientes de mais alto risco, então muitas delas eram estadio 4A ou eram pacientes que tinham estadio clínico 3, mas não conseguiram alcançar uma citorredução completa, ou eram pacientes que tinham uma doença estadio 3 tão avançado que precisaram iniciar o tratamento neoadjuvante, que foi o caso da nossa paciente. Nesse estudo, as pacientes, então, recebiam 6 ciclos de carboplatina e paclitaxel,
com cirurgia, seja cirurgia inicial ou de intervalo, e caso elas apresentassem na cirurgia de intervalo uma boa resposta à quimioterapia, elas então eram randomizadas para receber niraparib ou placebo. No estudo PRIMA, poderiam entrar tanto pacientes BRCA mutadas, poderiam entrar pacientes HRD sem BRCA e poderiam também entrar as pacientes com HRD negativo, né, que são as proficientes, que a gente chama, e também tinha um subgrupo pequeno de pacientes que não tinham resultado de HRD, elas não foram testadas, então tinha aí um pequeno subgrupo em que não se sabia o HRD. Mas de forma prática, todas as pacientes podiam entrar no estudo PRIMA, tá? E o que foi visto nesse estudo é que a adição do niraparib trouxe aumento em sobrevida livre de progressão para todos os subgrupos. Entretanto, o benefício foi muito mais robusto nas pacientes com mutação de BRCA e as pacientes com que eram positivas para HRD, né, que tinham a deficiência de recombinação homóloga. Então, esse foi o subgrupo que mais se beneficiou. Infelizmente, no acompanhar dos dados, né, nos dados de sobrevida desse estudo, não foi observado ganho em sobrevida global com a adição do niraparib quando comparado a placebo. Muitos acreditam que possa ter sido crossover ou a população, mas sem entrar nesse mérito, o fato é que o estudo PRIMA não teve ganho em sobrevida global. O benefício foi principalmente no grupo que recebe, no grupo com sobrevida livre de progressão, e não quando a gente considera o grupo para sobrevida global. Uma coisa que eu ia comentar sobre o Paola, que é a outra opção também para esse caso, os dados do Paola também trouxeram ganho em sobrevida livre de progressão. Entretanto, os ganhos em sobrevida global foram um pouco mais robustos. Então, em situações em que é seguro usar bevacizumab, para as pacientes com deficiência de recombinação homóloga, que seria o caso dessa paciente, sem mutação de BRCA, em geral eu tento usar o tratamento com beva e olaparib, porque claro que não se pode comparar estudos, foram populações diferentes. O Paola tinha um grupo de pacientes com câncer de ovário que era de menor risco quando comparado ao PRIMA, então a gente tem todos esses detalhes aí que tem que ser levados em consideração e que é sempre muito difícil comparar diferentes estudos com populações que não são realmente iguais. Então, tendo tudo isso em vista, os dados do Paola foram um pouco mais robustos do que o estudo do PRIMA. Mas essa paciente em especial é uma paciente que eu não vejo como candidata ao Paola por esse medo de usar o bevacizumab. Perfeito, Van. Muito bom. Então, você apresentou bem o estudo. Acho que essa discussão que às vezes a gente tem baseado nos desfechos primários dos estudos, né, que leva à aprovação das drogas. Então, acho que claro que é toda uma discussão que a gente tem aí. Mas para a gente colocar do ponto de vista prático, né, vamos colocar aqui as perguntas que a gente tem para você. O Marcos tem uma pergunta, Vanessa, em relação a como que é a logística aí dos testes. Marcos, vamos lá. Isso aí, Ivan. Você falou muito bem do BRCA, HRD. Na prática, né? O que são essas mutações? São mutações germinativas, somáticas? Em que momento que a gente pesquisa na hora do tratamento? Perfeito, Marcos. É o seguinte, a mutação do BRCA, a gente pode ver tanto de forma germinativa como somática, e o HRD, ele é sempre somático. Na minha rotina, na prática, eu, em geral, peço os 2 testes logo no diagnóstico. Então, seja aquela paciente que vai para a cirurgia inicial, e daí, quando ela tem o anátomo patológico na mão e eu começo o carbitaxol, eu já oriento ela a fazer a testagem germinativa com sangue ou saliva, com o intuito principal
de orientação familiar, risco de câncer hereditário. Então, tem essa visão, fazer o teste germinativo, e em paralelo, eu também solicito o teste de HRD. Este é um teste somático feito no material tumoral. É importante lembrar que para o teste de deficiência de recombinação homóloga, né, que é o HRD, nós precisamos de um material relativamente volumoso. Então, quando você não vai fazer a cirurgia inicial, vai para a neoadjuvância, quando pedir a biópsia guiada por tomografia, sempre conversar com o radiologista intervencionista para ele tentar tirar o máximo de material ali possível nas biópsias, para que a gente tenha material robusto para fazer essa testagem, porque às vezes você faz a quimioterapia neoadjuvante, ela responde tão bem que na hora que opera quase não tem doença residual, isso pode acontecer. Então, sempre lembrar de ter material para fazer essa testagem. E o HRD, por ser somático, ele não tem o papel de avaliação de teste genético, de hereditariedade, ele tem mais a função para analisar o tumor e tentar predizer a resposta que essas pacientes podem apresentar durante a manutenção com IPARP. Excelente. Vanessa, a minha pergunta para você é de cunho prático, tá? Então, na sua escolha, por exemplo, você fez a gente fazer o tratamento de carboplatina com paclitaxel a cada 3 semanas, né? Existe alguma situação em que você utiliza aquele modelo de dose densa? E se na sua prática, qual a paciente que você acha que tem benefício de incorporar, por exemplo, o bevacizumab já no cenário neoadjuvante aí? Como é que você vê isso? Perfeito. Perguntas bem práticas e, do ponto de vista do nosso dia a dia, é realmente uma dúvida que a gente sempre tem. Com relação à dose densa ou não. O estudo que foi positivo, o principal estudo que foi positivo para o Taxol semanal foi o JGOG, foi um estudo japonês. E a predominância da população ali eram pacientes orientais. Neste grupo de pacientes, foi observado o benefício da dose densa. Mas outros estudos vieram depois, como o ICON-8, por exemplo, o ICON-8, e nesse estudo não teve diferença entre carbo-taxol semanal versus carbo-taxol a cada 3 semanas. Inclusive, o carbo-taxol a cada 3 semanas foi menos mielotóxico do que o carbo a cada 3 com taxol semanal. Então, na prática clínica, eu em geral favoreço o carbo-taxol a cada 3 semanas. Uma exceção é, por exemplo, aquela paciente idosa frágil, em que eu vou fazer carbo-taxol semanal e vou acompanhá-la semanalmente, porque nessa paciente, se eu notar que ela está começando a ter muita toxicidade, eu consigo parar o tratamento antes dela receber uma dose mais completa do ciclo, né? Então, no fundo, eu só oriento o semanal nesses casos muito específicos, mas, no geral, eu faço a cada 3 semanas. Com relação ao bevacizumab, eu, na maioria das vezes, não começo na neoadjuvância com bevacizumab. Tem um viés, porque a maioria dos cirurgiões que eu trabalho, não gostam de fazer bevacizumab antes, porque pode aumentar, dependendo do tamanho da cirurgia, pode aumentar complicações pós-operatórias. Essa paciente, por exemplo, não fez bevacizumab, mesmo assim teve fístula, complicação de cicatriz. Então, como o bevacizumab pode trazer essas complicações aí no intraoperatório, em geral eu evito. Há quem defenda o bevacizumab na neoadjuvância, porque existe um aumento de taxa de resposta quando você associa o bevacizumab, mas honestamente eu acho que esse ganho em taxa de resposta, ele se dilui
e o risco que você corre ali no intraoperatório, eu particularmente prefiro não fazer. Quando eu decido fazer bevacizumab, em geral eu entro com bevacizumab no momento da adjuvância. Então, no pós-operatório é quando eu coloco o beva, e aí eu sigo, quando eu vou fazer o paola, no caso, aí eu sigo o bevacizumab e adiciono o olaparib, ou se eu vou fazer beva isolado, eu começo beva na adjuvância e sigo na manutenção. Excelente, Van. Muito bom. Daniel. Só perguntas práticas, eu vou aproveitar, fazer uma bem prática aqui, especialmente focando quem não tem tanta experiência com inibidores de PARP. O que a gente tem que ficar atento? Toxicidade, mais no começo, mais no fim? Como que é, Van? Excelente. Acho que esse é um ponto muito delicado. Inibidores de PARP no Brasil, a gente tem principalmente o olaparib e o niraparib, tá? O niraparib, que foi o que eu usei no caso, ele tem uma característica muito importante. Ela é uma droga bastante mielotóxica. Então, inclusive, a orientação da bula do niraparib é que, ao iniciar o tratamento, deve-se realizar hemograma semanal, pelo menos no primeiro mês do tratamento, tá? Eu, particularmente, tendo a fazer semanal até o segundo mês. E a plaquetopenia é um grande desafio, tá? E existem regras bem claras. Plaqueta menor do que 100 mil é indicativo de parar niraparib até que retome valores acima de 100 mil. E quando você tem plaquetopenia abaixo de 75 mil, você tem que parar também, esperar subir acima de 100 mil e retomar em dose reduzida. Isso é muito importante, porque é uma toxicidade marcante desse tratamento, então é preciso acompanhar de perto. Na prática, eu peço para as minhas pacientes virem à consulta a cada 2 semanas, nesses primeiros 2 meses, e aí elas fazem semanal o hemograma, e na semana que me vê, me entrega pessoalmente. Quando a paciente tá na semana que ela está de intervalo de não vir na visita médica, ela me encaminha o resultado para que eu possa monitorar bem de perto. Já o olaparib, que é o outro inibidor da PARP que a gente tem, ele não tem tanta mielotoxicidade, tem mielotoxicidade, mas ela não é tão intensa. Então, em geral, eu não preciso fazer esse hemograma semanal. Eu vejo a primeira vez nas primeiras 2, 3 semanas com um exame de sangue e depois eu acompanho mensalmente. Excelente. Vanessa, a gente podia ficar aqui 1 hora discutindo, minha amiga. Mas o lugar é caro do estúdio. Mas a hora é cara, tô brincando. Mas o que a gente, assim, eu fiquei muito satisfeito porque eu acho que foi um caso muito prático, é o dia a dia mesmo, né? Então as dúvidas, o que usar, as complicações, como que a gente segue esses pacientes, é isso que a gente queria aqui. E queria muito te agradecer. E pra gente manter a tradição, né, Marcos e Daniel, a gente queria muito que você colocasse aí onde que as pessoas te encontram nas redes sociais para ver o seu conteúdo que você produz. E também onde que as pessoas podem te encontrar, caso queiram ouvir sua opinião, enfim, fica à vontade. Maravilha. Bom, eu trabalho no ICESP e trabalho na Oncologia DOR, na OncoStar, em São Caetano. O meu Instagram é Dr. Vanessa Miranda. Excelente. Bom, Marcos, muito obrigado por estar aqui hoje com a Perfeito, gente. Queria agradecer a Vanessa mais uma vez por estar aqui com a gente nesse... E, ó, só para defender aqui, vocês são da área, mas não defendem. A gente tá aqui, a gente sempre fala da cidade, a gente estava em São Paulo, mas Verdade. estava no ABC. Verdade, São Paulo, ABC. ABC, São ABC, Caetano. São A Caetano. van fica entre São Paulo e São Caetano, então tem que É lembrar. verdade, é verdade, é verdade. Tinha esquecido disso. Pô, Daniel. como você não Muito bom. defende o ABC, rapaz? Não, eu defendo o ABC. Eu tinha esquecido de falar que a Vanessa era do ABC, né? Mas, Van, muito obrigado mesmo, tá bom? Obrigado. Por ter ficado aqui com a gente hoje, esses minutinhos. Eu aprendi demais, né? Acho que é isso que a gente quer. E a gente também te espera nos próximos episódios, Vanessa. Obrigado, viu? Muito obrigada. Pessoal, nos sigam nas redes. É um prazer estar aqui com vocês. Nos vemos nos próximos episódios. Um abração. Até. Pratica um.